dia, segunda série, saudade de vocês. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje passamos a página 42, onde falaremos sobre linguagem e texto não verbal. Retomando um pouquinho, quando falamos de linguagem verbal, relembrando, nós temos que associar que é aquela linguagem a qual usamos letras, né? Palavras. E a linguagem não verbal, aquela que nós usamos imagens. Lá na página 42, vocês têm aqui o exemplo, onde eu peço assim que vocês prestem atenção, que o uso de imagens aqui, né, já conseguem passar a informação ao qual a gente quer compreender na linguagem não verbal, no texto não verbal, né, aqui cuidado pedestres, né, provavelmente uma área escolar ou área não tem criança, aqui falando para o não fumar, né, proibido fumar, e aqui sinalizando que no momento é para parar, né, pessoal? E quando temos aqui a linguagem aqui do outro lado, deixa eu passar esse foquinho aqui, pode estar um pouquinho embaçado, mas peço que vocês prestem atenção na página 43. Na apostila de vocês ali não vai estar assim embaçadinha, né? Teremos o quê? Nós teremos aqui o uso de letras, né? Letras. Automaticamente ao lado, temos o uso de imagens. E, prestando atenção um pouquinho, quando tivermos os dois, nós vamos falar sobre o nosso texto, né? O nosso texto verbo visual, que vai trabalhar tanto a linguagem escrita como a linguagem de imagens, tá? Só retomando um pouquinho e agora vamos lá. Página 43, exercício 8. O texto a seguir prescinde de palavras, o que exige do leitor a sintonia com que os fatos corriqueiros da nossa sociedade. Responda às questões de uma análise desse cartoon feito por Borges, que foi retirado de um site sobre reciclagem de lixos. Podemos observar que está um mundinho aqui nessa imagem e ele está fazendo o que? Ele está cortando, ele está serrando, né? Vamos associar aqui. Daí, o que indica a posição do planeta nessa representação? Podem marcar lá, né? Na letra A, que está pedindo socorro. Podem marcar nessa questão. Na 8A, primeira, que está pedindo socorro, né? Ponto. E daí, na B, quem é o vilão dessa situação? Na letra B a gente já vai compreender que é o homem, né? Podem escrever a letra maiúscula tanto na letra A como na letra B. Prestem muita atenção para que vocês, né, gente, por gentileza, que vocês iniciem as frases com letra inicial maiúscula, tá? Leiam o que vocês escrevem para ver se está escrito de maneira correta, se vocês não pularam alguma palavrinha, alguma coisa assim. Quem é o vilão dessa cena na B? 2, o homem. Daí explique. O homem, ponto. Letra maiúscula, porque junto, porque ele está serrando, né, o galho aonde o mundo está se segurando, né? Ponto final. Na letra C, o que esse cartoon, né, proporciona? Que reflexão? É na página 44. O que esse cartoon quer fazer com que nós pensamos? Bom, ao vocês olharem aquela imagem, voltem os olhos de vocês ali para a página 43, né? Essa imagem aqui. Ao vocês analisarem essa imagem, vocês já vão compreender que o que ele faz a gente refletir? Que o homem pode salvar o mundo, se o homem quiser. Então, respondam lá na página 44, letra C, letra maiúscula, que o homem pode salvar o mundo se ele quiser, tá? Que o homem pode salvar o mundo se ele quiser. Ponto final. O homem, ele tem esse poder, essa reflexão que é fazer a nós. Número 9. Analisa a figura a seguir e responda a questão. Ao apreciar a fotografia de João Roberto, o leitor mergulha no conteúdo imaginando a trama dos fatos e circunstâncias e condições produzidas. Que tem um homem parado ali, né? Com um olhar triste, ao fundo, uma janelinha, uma portinha, quer dizer. Essa imagem aqui, ó. Prestem atenção, né? Vamos agora falar dessa imagem aqui. Daí, o que quer passar para nós? Essa imagem, ela quer passar uma cena do dia a dia, né? Falando de pessoas que vivem isso diariamente e que se tornam anônimas, porque elas não são pessoas assim de cunho, de conhecimento muito grande na sociedade, apenas trabalhadores. Então, qual alternativa vai falar sobre essa?
uma realidade dissociada do contexto de vida pela ausência do conteúdo simbólico? Não, não é a primeira. Letra B, uma cena típica de um álbum de família? Nós nem sabemos se eles são familiares ou não. Letra C, uma realidade que ocorreu, construída a partir da tecnologia? Não. Letra D, uma cena do cotidiano que documenta personagens anônimos da história? Muito bem. A letra C, na 9, marcamos a letra C na nossa apostila, tá bom? Página 44. Na 10, temos agora essa imagem aqui. Vamos falar dessa imagem. Analisem e observem as duas crianças que temos aqui na página 44, né? E um tá puxando alguma coisa. Vamos compreender, vamos observar. E a outra criança está com um trenzinho. Observe. Uma criança aqui. Uma criança tem um trem, né? Essa criança tem um trem. E essa outra aqui tem esse grande, que dá a impressão assim pra gente pensar que é um vagão, né? Tão pelo rodado tal, tão grande. Vamos compreender. O artista polonês nasceu em 1976, recebeu diversos prêmios por suas ilustrações, né? Aqui, nessa obra, ele está abordando o trabalho infantil em sua arte para fazer o quê? Mostrando uma criança puxando um brinquedinho, um trenzinho, e a outra criança puxando praticamente, é uma imagem metafórica, né? Ela está puxando um vagão. Então, ele quer difundir a origem marcante das diferenças sociais? Não, ele não quer fazer isso. Estabelecer uma postura proativa? Não, também não. Ele está querendo fazer as pessoas pensarem da diferença de uma criança com um brinquedo e a outra criança com, né, um maquinário em suas mãos. Provocar a reflexão sobre a realidade? Sim. Na 10 podem marcar a letra C. Retomando, na 9 nós marcamos a letra D de dado. Na 10 nós marcamos a C de casa, tá? Agora vamos para a 11, onde nós vamos ter a mistura do texto verbal, da imagem, com o texto não verbal, né? Que o texto verbal, que é as escritas, com o texto não verbal, que é as imagens. Nós vamos ter a associação dos dois, retomando do texto não verbal, que é a imagem, com o texto verbal, que é a escrita, o texto escrito. Quando falar não verbal, associe não escrito, não há produção do verbo, da palavra em si, né? Não verbal, imagem. Quando falarmos de verbal, escrita, vai ser o texto propriamente dito, escrito. Bom, temos essa imagem aqui falando sobre shopping, né? Nós vamos falar sobre ela agora. Lembre-se, nesse shopping é proibido deixar de entrar aquele tipo de pessoa. Quais tipos? Pergunta ele. Os parecidos com a gente? Um já está no sentido pejorativo, esse tipo de pessoa. E o outro guarda quais? Aqueles que são parecidos com a gente, conosco, né, ele quer dizer. No cartoon há uma alusão aos rolezinhos, manifestações em que jovens e oriundos, que são originados da periferia, formam grandes grupos para circular dentro dos shoppings. Com base no diálogo desses guardas que a gente acabou de analisar e os elementos visuais, que são as imagens daquelas pessoas que estão vindo ali atrás, né, que compõem o cartoon, é possível inferir uma crítica do cartunista baseado no seguinte fato. Qual fato? Os jovens se descontrolam em grupos muito numerosos? Não, eles não falam. O segundo guarda, ele fala quais pessoas? Aquelas que são parecidas conosco, com a gente, ele diz assim. Então, automaticamente já deixa claro para nós que os guardas pertencem à mesma classe social dos jovens, ou seja, todo mundo perante a lei, ele quer dizer que é igual. Então, na 11, a correta será a nossa letra B. Na 12, B de bola, né? Na 12. Por meio de aspectos gráficos, o cartoon apresenta uma atividade anterior, sugerindo um caráter general, né? Um caráter geral do que pode ser o preconceito. Ele quer dizer o quê? A forma difusa, ele quer dizer assim, não consigo compreender como que ele está tendo esse preconceito, essa ideia, né, pré-colocada relacionada àquelas pessoas que estão lá atrás,
Quando ele mostra, olha, observem aqui que a gente compreende que as pessoas estão aqui atrás, né? E ele acaba respondendo que elas são parecidas conosco, ele diz, com eles, né? Então, na 12, o aspecto apontando essa parte de generalizar é o traçado plano do cenário? Não. A forma difusa das pessoas ao fundo? Sim. Ele está querendo falar, né? Que ele está falando, ó, proibido pessoas assim, nesse shopping, compreende que é proibido. Automaticamente ele fala quais? Aquelas parecidas conosco. Então, só retomando aqui, para nós, né? No exercício 9, a letra D de dado. No exercício 10, C de casa. No exercício 11, o B de bola. E no 12 aqui, B de bola também, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, retomar um pouquinho, né, nos nossos conteúdos aqui sobre a dissertação. Vamos falar novamente sobre o nosso tipo de tipologia textual, ao qual gostamos de trabalhar. Quando falamos em dissertação, lembramos de textos, né, que expomos ou não a nossa ideia, expomos a nossa ideia de maneira crítica, ou descrevemos a nossa ideia quando estamos falando de dissertação. Quando falarmos de tema, nós vamos lembrar que quando temos um tema, nós teremos que delimitar esse tema. Eu terei que procurar, né, sobre o que ele falar por ele, delimitar o que eu vou falar sobre o meu tema. Não posso falar sobre todo, se o seu tema for pandemia, não posso falar sobre todos os problemas da pandemia. Tem que escolher alguma linha da pandemia para falar. Se o tema for política, não posso falar de toda a política mundial, e sim achar um assunto sobre a política para que eu possa falar, né? Cuidar para não fugir do tema, principalmente. Temos que cuidar muito para não nos contradicermos, se estamos tentando ser fiel e coerente ao tema proposto. Não posso depois falar que tenho uma opinião contrária, tenho que defender minha opinião logo do começo ao fim relacionado ao que eu estou falando. Eu não posso, em momento algum, fugir do meu tema. Peço que vocês prendam atenção na proposta 1, 2 e 3, que temos a página 48 e 49. Página 48, página 49, nós temos esse aqui que eu vou pedir que vocês façam a leitura para que juntos façamos, né, uma estruturação da proposta juntos de maneira, tá? Aqui na nossa videoaula. Pausem, façam a leitura e logo voltamos. Após fazer a leitura, né, vocês vão compreender que na proposta 1, nós temos nos textos abaixo manifestações de diferentes concepções de tempo, né? Quando ele está falando de determinada passagem do tempo, o que ele está querendo falar sobre relacionado a essa passagem do tempo. No texto 1, ele está falando assim: mais do que nunca a história atualmente, desculpe, é revista inventada por gente que não deseja o passado real, mas somente um passado que sirva de objetivos. Os negócios da humanidade hoje são conduzidos por tecnocratas, resolvendo problemas para que a história, quase irrelevante, por isso passou a ser mais importante para o nosso entendimento do mundo anterior. No texto 2 ele fala assim: o que existe é o dia a dia. Ninguém vai me dizer o que aconteceu no passado sem ter alguma coisa a ver com o presente, muito menos com o futuro. Tudo é hoje, tudo é já. Quem já não se liga na velocidade moderna não acompanha as mudanças e descobertas das conquistas de cada dia, fica parado no tempo e não entende nada do que está acontecendo. E o texto 3, né, que está falando ali sobre o que, gente? Ele está falando sobre uma música de Chico Buarque relacionada sobre futuros amantes, também falando sobre tempo passado, presente, transpassar esse tempo. Ali pede, redige uma dissertação em prosa, ao qual você vai apontar as diferentes concepções de tempo presentes nos textos. Bom, após a gente compreender que dissertar, né, a gente vai expor a nossa opinião, explicar a nossa opinião, se ela for expositiva, tendo um tema ao qual vai ser delimitado, escolher uma linha do tema. Aqui nós vamos fazer uma dissertação falando sobre os tipos de tempo, passado, presente e futuro, que está sendo solicitado nesse exercício, tá bom? Esse texto vocês vão fazer como tarefa para nós. Observem que ele não solicita
para nós o número de linhas. Então ele só fala assim, a partir dos 3 textos como base, nós faremos a produção de um texto em nosso caderno de língua portuguesa. Vocês podem produzir um bom texto contando com o título a partir de 15 linhas, ou quem quiser pode se estender para 20, 25 linhas, sem problema nenhum. Após a resolução, a produção desse texto, vocês me enviarão para que eu possa, né, fazer a correção, a gente poder trocar uma ideia se algo for necessário, reestruturar, tudo tranquilinho, tá? Isso agora na nossa aula de português. Ficará como tarefa para a nossa próxima aula. E sobre a proposta 2, que eu pedi para vocês lerem, que é um texto falando, né, sobre o Luciano, que ele vai comentando sobre uma das realidades brasileiras, falando sobre política, ele vai ter umas propostas para a gente comentar oralmente. Na página 50. Qual dos temas mais abstrato e mais filosófico e o mais objetivo? Só pensando, só faço uma análise, né? Qual deles vocês compreendem que ele é o mais objetivo? Tudo que for relacionado à notícia, vamos tender a compreender que ele será mais objetivo, né? Tudo que for falado sobre música, vamos poder compreender que ele também pode ser muito, né? Ele é muito mais filosófico e vai ser também abstrato, tá, gente? Mas, o que só pede aqui para nós, aqui só comentamos esse momento oralmente, a única coisa solicitada para vocês é a produção do textinho, tá? Compreendendo sobre a ideia central do texto, vocês vão observar que eles vão falar muito sobre passagem do tempo no texto que estamos falando, né? Que ele vai falar sobre, um está falando de um jeito, outro está apontando outra forma relacionada à passagem do tempo. Chama muito atenção, prestem atenção no texto 3, quando ele fala que tudo é intercalado, essa passagem, né? Tá bom? Tá bom, gente? Bom, então não esqueçam para a nossa próxima aula, o que pega ali é a proposta 1, para fazermos que é a dissertação. Pelo menos 3 parágrafos para eu dar a atenção de vocês, pelo menos 3, contando com o título, pelo menos umas 15 linhas. Vocês vão falar sobre que tipo de tempo, o que está falando esses textos, ele está falando sobre a passagem do tempo, vocês vão apontar. Vocês podem até usar dados concretos, ou seja, de acordo com Alberto Linhares, em seu depoimento, ele fala que o tempo, é um exemplo que eu estou passando para vocês, ele fala que o tempo é relacionado, no qual não se existe passado sem futuro, por exemplo, né? E o que o agora é nesse momento exatamente já. Vocês podem usar dados concretos também. Caso surja alguma dúvida, eu peço por favor que vocês me procurem para a gente sanar junto, tá? Um beijo bem grande a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!